uma chuva muito forte. O dia ficou todo escuro, como meia-noite. E uma chuva por 4 horas, uma chuva muito, muito forte, com muita enxurrada, muita água. Você imagina quando você orar e isso acontecer? Você já imaginou? Aqui o pastor Maurílio, mais um dia vivendo pela fé, e é isso que eu vou contar para vocês hoje, o que aconteceu quando você ora e pede e fala, pedindo em oração, isso vai acontecer. Porque Deus já nos deu este poder, Deus já nos deu esta fé, está em nós, basta a gente exercitá-la. Eu gostaria de ler um versículo com você, na palavra de Deus que está registrada em Marcos, capítulo 11, no versículo 24, que diz assim: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que recebereis e tê-los-ei. O próprio Jesus disse: tudo que você pedir a Deus, se você crer, você vai receber. E eu estava na igreja, nós tínhamos um almoço missionário. A gente ia vender marmitas, comida, entregar comida e arrecadar fundos para a obra missionária lá na África. E na igreja, na nossa igreja, tinha um irmão que ele gostava de fazer as reuniões por fora da igreja. Ele gostava de tirar as pessoas da igreja. E nesse dia que nós marcamos para fazer esse almoço missionário, esse irmão convidou vários irmãos, inclusive diáconos, para ir num churrasco de manhã, no mesmo domingo, no mesmo dia. Estava um sol, estava bonito, a gente estava em New Jersey, aqui nos Estados Unidos, e o verão é muito, muito quente, estava um dia quente, tudo limpo, o céu limpinho, não tinha nem nuvens no céu. E o diácono chegou perto de mim e disse: olha, pastor, o irmão fulano convidou várias pessoas para ir num churrasco no domingo que ia ter esse almoço missionário. E Deus te dá a palavra de autoridade. E Deus tinha me dado a palavra de autoridade. E eu falei assim, tinha uma pastora perto de mim, hoje ela dorme no Senhor, né? E ela estava perto de mim e eu disse assim, a minha esposa, estava a outra pastora, estavam alguns irmãos, e eu disse assim, pois é, eles não vão fazer esse churrasco, porque 8 horas da manhã vai começar a chover. 8 horas em ponto vai começar a chover, e vai chover uma chuva torrencial, e vai parar ao meio-dia exato, na hora da gente entregar este almoço. E assim eu fui para casa. Isso foi no sábado que eu falei isso. Aí eu fui para o sábado, imaginando ali que o irmão estava tentando levar as pessoas, né? E eu deitei para dormir no sábado à noite e levantei no domingo de manhã, era 7 horas mais ou menos, e eu ia descer para a igreja mais cedo, eu e minha esposa, para a gente ajudar lá no almoço. E quando levantei 7 horas, aí eu comecei a arrumar minha esposa, e eu chegava assim na janela, olhava, era 7h30, olhava o céu estava limpinho, azul, aquele sol, né? Estava bonito. E eu mantendo, falei assim, vai chover, vai chover. Irmãos, a coisa é tão interessante. Quando foi 7h50, nada, o céu limpinho, céu limpo, 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 limpo. E eu disse que era às 8 que ia começar a chuva, né? E passou 7h55. Eu olhei no céu, céu limpinho. Quando foi, assim,
no 7h55 eu olhei, eu já vi uma nuvenzinha pequenininha. Eu lembrei, foi de Elias quando orou, o profeta orou e ele pediu o moço dele que fosse lá olhar, e ele disse, eu vi uma nuvem pequena no céu, né? Pois é, aconteceu a mesma coisa nesse dia. Uma nuvenzinha apareceu e eu falei assim, é agora, vai chover. E não perdi a fé. É importante você manter a sua esperança, a sua fé, né? E assim aconteceu. 7h58, 7h59, azulinho. Quando foi 7h58, começou, 7h59, começou por baixo, começou a vir umas nuvens escuras, escurecendo, numa rapidez tão grande. Quando foi 8 horas, a chuva, pá, como aquele pé d'água pesado, chuva. Eu falei, nossa, para nós ir agora para a igreja. E eu estava com o carro e a pastora que ouviu eu falar, ela ia descer com a gente, comigo e minha esposa. E ela entrou no carro, né? Nós passamos na casa dela, ela entrou no carro, aquela chuva, nós molhamos os pés tudo, tanta água. E ela falou assim, pastor, que boca, hein? Eu falei assim, não é boca não, pastora. Isso aí é para eles aprenderem a quando tiver uma coisa na obra de Deus, eles não fazer outra contra. E contra a obra de Deus é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. E eles não vão no churrasco, eles não vão ter churrasco, mas o almoço nós vai ter. E a chuva desceu. Irmãos, escureceu. Quando foi ali, a gente estava descendo de manhã, talvez eram umas 9 horas da manhã, que parece, escureceu tudo. Escureceu, eu tive que ligar os faróis do carro, porque a chuva não dava visibilidade, escureceu tudo. E eu até fiquei temeroso, falei assim, nossa, que chuva, meu Deus. Eu falei, uma chuva, não imaginava que era tão forte desse jeito, mas Deus, quando Ele faz as coisas, Ele não faz de brincadeira, não. E a chuva desceu, foi descendo torrencialmente, água, de 8 horas da manhã, e foi 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, deu 11h30, 11h40, 11h45, e a chuva descendo, não parou. Abriu as comportas do céu mesmo, com aquela chuva forte, torrencial, e foi descendo. 11h59, e eu olhando, eu falei, é meio-dia que vai parar. Quando foi meio-dia, irmãos, eu assustei. Quando deu meio-dia, eu fiquei olhando o relógio. Quando deu meio-dia, a chuva foi como se fechasse uma torneira. Parou. E deu um vento assim nas nuvens. E abriu tudo de uma vez. Questão de segundos. O céu abriu, aquela escuridão que parecia meia-noite, virou dia novamente, um sol. Com meia hora, mais ou menos, toda aquela água, porque descia enxurrada que você não conseguia andar. Para nós descermos do carro, para a gente descer do carro foi difícil, porque tinha uma enxurrada, a rua estava alagada. E deu aquele sol, com menos de meia hora, o chão já estava sequinho, seco. E o almoço já estava pronto, que a gente entrou e fez o almoço nesse tempo que a chuva estava caindo. E nesse mesmo dia, os irmãos, a gente tinha pedido ajuda, e pediam carne, né, bastante carne, mas não foi muita carne, não foi muita comida. E daria para umas 50 marmitas. E o diácono disse, pastor, não vai dar. Nós vendemos mais do que temos aqui. Eu falei assim, não, você pode pôr as marmitas. Eu falei, não olha na panela, não fica olhando. Mas ele olhava de vez em quando, ele dava uma olhadinha na panela. Eles iam enchendo as marmitas e olhando a panela. Nós vendemos 100 marmitas. E daria para 50. E ele punha, olhava lá. Eu falei, não olha, irmão, vai pondo. Só vai pondo e vai enchendo a marmita porque vai dar.
A comida daria para umas 50 marmitas, deu para 100 marmitas e ainda sobrou comida. Nós levamos comida, o diácono levou, todo mundo levou comida para as casas, ainda sobrou. Então foi duas coisas que aconteceu no mesmo dia, 2 milagres que aconteceu no mesmo dia, mas a chuva foi tão forte. Aí quando foi à noite, no culto, eu cheguei e o irmão, ele sempre chegava atrasado, ele sempre chegava, o culto começava às 8, ele chegava às 9, 9h30. Tinha dia que teve uma vez que ele chegou, o culto já tinha acabado, que eu fiz um culto mais rápido. e ele chegou, já estava dando a benção final. Ah, pastor, já deu a benção final? Já deu a benção final, irmão. Ele falou assim, eu perguntei para ele assim, e o churrasco de vocês foi bom? Ele coçou a cabeça assim, para vocês aprenderem que com Deus não se brinca. Vocês marcam o almoço no mesmo dia do almoço missionário, só para atrapalhar a obra de Deus? Então vocês não brincam, aprendam, porque da próxima vez vocês também não vão fazer isso mais. E quando você abre a boca para falar, para pedir a Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Não brinque. E a palavra de Deus diz, por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-ei. E você vai receber. E isso aconteceu. Deus ouviu a minha oração. A voz profética, a voz que sai da sua boca, as palavras que saem da sua boca têm poder. Usa essas palavras para abençoar, não para amaldiçoar. A palavra de Deus diz que nós temos que falar para abençoar, não amaldiçoar. Mas nesse dia, Deus mostrou o poder dele, que ele está sobre todas as coisas. Assim também é na sua vida. Crê, abra sua boca, peça a Deus, porque Deus vai fazer, Deus vai cumprir. Pastor Maurílio aqui, mais uma vez, vivendo pela fé. Te peço que você dê o like, é importante você dar o like nesse vídeo e você compartilhar ele, passar para frente. É importante que você se registre no meu canal, se inscreva no meu canal, assim você ajuda essas mensagens a ir para outras pessoas, tá bom? Que o Senhor Deus te abençoe neste dia e te guarde hoje e sempre. Amém.